Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Tailan Santos Owais. Como eu disse a vocês, eu vou estar fazendo alguns vídeos quando eu achar necessário estar registrando algum fato importante que valha a pena tornar público para que os órgãos de justiça e da segurança pública tenham acesso referente às investigações, demandas judiciais que criaram relacionadas a mim, até para esclarecer mais dados e, de certa forma, colaborar com a justiça para desvendar, descobrir as coisas que têm ocorrido. Peço desculpa um pouquinho pela minha fala, um pouco de incômodo por causa do aparelho ortodôntico, mas eu acredito que vocês vão estar ouvindo de uma forma esclarecida do mesmo jeito. Então, pessoal, esses últimos dias eu percebi que aquela movimentação que eu já tinha descrito em alguns vídeos passados, em que eu estava percebendo que estavam tentando colocar pessoas de quadrilha na frente do condomínio que eu resido, tentar colocar pessoas aqui dentro ou trazer familiares que me acusaram falsamente, que são testemunhas até do Jair Messias Bolsonaro, contra mim. Eles estavam querendo colocar esses profissionais e esses familiares aqui dentro, tanto profissionais de psicologia, os investigadores deles, como os familiares que me acusaram, para adentrar nesse condomínio e residir ou dizer que está me acompanhando em algo, alegando que eu teria algum tipo de deficiência ou incapacidade, ou que eles estariam em algum tipo de avaliação ou precisando descobrir algo a mais. Pasmem que esses familiares não falam comigo, nunca me informaram que viriam para cá, não me informam de processo, estão vindo sobre violência e coação trazido pelos supostos investigadores do Jair e dos seus filhos, Carlos, Eduardo e Renan Bolsonaro. Por que eu digo supostos investigadores? Porque, como vocês bem sabem, toda essa demanda se iniciou e foi descoberta no ano de 2021, enquanto esse traficante, explorador sexual e estuprador de pessoas, estava exercendo um cargo político como presidente da República do Brasil e se aproveitou deste cargo para exercer influência, poder e coação nos processos de investigação, para influenciar e direcionar órgãos como a própria Polícia Federal, policiais corruptos, o diretor e etc., que tivesse a comando dele, a fazer investigações e criar provas falsas contra mim e outras pessoas que eles queriam prejudicar na época, Não abriram a situação da forma correta para os demais órgãos de justiça e nem para a sociedade. Eles levaram uma demanda que é bem mais grave, onde eles fizeram contrabando e uso de tecnologias, de agência de inteligência ou de origem militar dos Estados Unidos, de outro país, aqui de forma ilegal, dentro dessa organização criminosa, assim como eles fizeram utilização de recursos tecnológicos da Agência de Inteligência do Brasil, da ABIN, de forma criminosa e ilegal, E como a gente sabe, eles só queriam focar na questão de dizer que isso se tratava de conspiração política e que ele não teria praticado estupro. Desde aquela época de 2021, apesar de não ser ano de eleição, eles começaram massivamente a produzir desinformação e fake news sobre isso, para influenciar até o próprio sistema de justiça americano como o brasileiro, sobre a percepção que fossem desenvolver sobre tais fatos, E hoje chegamos em 2025, com as coisas tendo sido mais esclarecidas, e eles não querem assumir o crime que cometeu. O grande problema está aí. O próprio sistema de justiça dos Estados Unidos já sabe que existe uma organização criminosa aqui no Brasil, antes mesmo do judiciário brasileiro ou da segurança pública reconhecer, por causa dessa demanda da tecnologia. E eles não queriam assumir essa autoria, ou dizer que eles eram membros, ou responsáveis, ou líderes dessas próprias organizações criminosas que envolviam tráfico humano e exploração sexual. E tentaram acusar outras pessoas, assim como eu,
e assim como familiares, políticos e etc., que tentassem denunciar ou investigar eles. E nada ficou de certa forma claro, chegou a um ponto até dele tentar em algum momento pedir ajuda ou acusar falsamente políticos americanos e ser descoberto, e eles não assumem. O grande problema de tudo é que eles estão tentando criar álibis para não serem presos por esse crime, né? Pelo crime referente ao uso, contrabando de tecnologia ultrasecreta americana que ninguém deveria ter tido acesso e eles tiveram. E eles continuam insistindo nisso, continuam insistindo que eu seria membro, né, de uma rede de exploração sexual, ou que eu me prostituía. Isso não foi comprovado por eles porque não é verdade. Não existe possibilidade de eles comprovarem uma coisa que nunca existiu. Então, o que se sabe, que todos já têm acesso, é que de fato existia e ainda existe essa organização criminosa no Brasil. Infelizmente, ainda é vigente porque ela ainda exerce, né, suas funções, ainda tem pessoas trabalhando e fazendo práticas criminosas até hoje, apesar da polícia intervir, prender alguns ou tentar investigar. Isso não acabou, né, e não deixou de existir, continua ainda existindo em parte, e eles não assumem. Eles agora sabem que já foi constatado que existe uma organização criminosa. O discurso que eles traziam em outro país, que eu seria incapaz ou deficiente. Os maiores, né, da quadrilha, os políticos, que hoje não estão mais em cargos políticos, já exerceram, mas não são mais, não tentam ir pelo discurso de incapacidade lá em outro país, mas dizer que eu estaria sendo explorado sexualmente pela minha família. Que minha família, os políticos no Brasil e outras pessoas, né, e órgãos estariam em uma conspiração política. O que eu estaria prestando um falso testemunho por estar influenciado por políticos ou por estar sofrendo algum tipo de ameaça de outros órgãos, etc., né, que eles querem inventar. E isso não procede. Infelizmente, eles tentam criar álibi de todas as formas forçadas possíveis. Chegou a essas medidas extremas de familiares meus serem violentados, né, por eles, coagidos a mudar testemunho, prestar falso testemunho, tentar criar ações judiciais contra mim. E agora eles estão tentando, já trouxeram, estão continuando a tentar trazer familiares para dentro do meu condomínio. E quem traz o discurso de que eu seria de que eu teria algum tipo de incapacidade aqui no Brasil seria esses familiares que tentam praticar algum tipo de interdição. Porque nos Estados Unidos, pelo visto, eles já estão impedidos até de abrir processos referentes a isso ou de dizer que eu seria incapaz ou deficiente lá, porque já foi comprovado que o judiciário estava requerendo, parece a eles, ou solicitando, era a minha presença nas audiências de julgamento, que eles sempre procuraram, né, evitar que eu recebesse algum tipo de notificação, como até hoje eu não recebi. Esses dados pessoais que eu vou explicar mais à frente para vocês, eu tive acesso, sabe como? Eles tentam utilizar alguns dispositivos, né, tecnológicos, recurso tecnológico para reproduzir áudios, onde eles me ameaçam, onde eles tentam colocar até agressor sexual para tentar falar comigo, tentam me ameaçar, coagir, né, atrapalhar nas minhas atividades do dia a dia, da rotina, além dessas ameaças serem direcionadas para que eu não preste um testemunho verdadeiro abordando os nomes deles. E chegam alguns momentos que eles têm que explicar algum fato devido aos processos judiciais americanos, que eles fingem que estão abrindo o processo para mim dessa forma, como se eu tivesse alguma audiência remota, sendo que eu não estou. Eles apenas transmitem o áudio por algum tipo de dispositivo ou caixa, alto-falante, algo que tenha próximo ao meu apartamento, onde eu estiver. E eles começam a contar como hoje eles abordaram um assunto que eu não sabia. Primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto de forma geral, né, o integral, eles disseram que em 2021 perderam processo para o Ministério Público da Bahia, essas coisas, onde foi provado que eu não tinha incapacidade de nenhum tipo, nem deficiência, e que eles teria cometido estupro, né, o tal do Jair. De fato, eu sofri estupro, eu não fui notificado na época. E não só dele, teve outros agressores sexuais também.
né? E eles perderam, e parece que Jair, por ser presidente na época, procurou pessoas corruptas, né, de órgãos de justiça e até do próprio Ministério Público Federal para recorrer ou abrir processo em outro país. E assim também levou ministros de justiça junto com eles, onde eles tiveram um diálogo, um discurso de narrativa, né, de versão dos fatos para outro sistema judiciário dos Estados Unidos, dizendo que aqui tinha algum tipo de conspiração política, que ele não era criminoso ou não teria roubado a tecnologia utilizada de forma ilegal, que ele não teria praticado estupro, que ele estava sendo vítima, ele e os filhos deles, de conspiração política, de políticos, e que eu estaria fazendo parte disso, minha família. E começou essa busca incessante por criação de provas falsas, né, contra mim, onde esse homem já se utilizava de forma indevida do cargo público que exercia, o cargo político que ele e os filhos exerciam, né, a influência para manipular autoridades, Polícia Federal, a Polícia própria do Rio de Janeiro, órgãos do Judiciário, Supremo, STF, teve pessoas que colaboraram também, apesar de não contarem para todos os colegas de trabalho, criando provas falsas, né, contra mim, discurso contra os próprios colegas, dizendo que as instituições, até de justiça, estavam fazendo parte desta conspiração. E é aí que está a gravidade das coisas, porque uma organização criminosa desse tipo, tão complexa, sendo descoberta, e o cara tendo uma influência do jeito que tinha por exercer cargo de presidência, conseguiu levar testemunha falsa de todos os órgãos que eles queriam acusar de conspiração política. Com o passar do tempo, nada foi provado de uma forma embasada ou clara, porque de fato não procede na maioria das coisas que ele deve ter fornecido de álibi. Os policiais que estavam fazendo parte disso, corruptos, prestavam informações falsas, psicólogos prestavam informações e relatórios falsos, com informações falsas, né? E tudo isso foi descoberto. Por quê? Dentro dessa organização criminosa, tem policiais corruptos, tem psicólogos e médicos que emitem laudos e relatórios com dados falsos para dizer que as vítimas seriam deficientes ou incapazes, precisariam ser interditadas. É assim que eles levam até a maioria das mulheres, né, crianças, pessoas que eles querem explorar sexualmente para essa vida, fingindo que eles estão indo para alguma clínica de interdição ficar internado, e levam eles para serem traficados e explorados em outro lugar, né? Por meio desse documento de interdição, eles se apropriam da vida de um ser humano da forma mais perversa possível, juridicamente falando, que um documento de interdição torna esse ser humano como incapaz, né? Como uma pessoa que não pudesse alegar algo, cuidar de si próprio. Qualquer narrativa ou fala que abordasse ou trouxesse fosse descredibilizada por qualquer pessoa ou pelo sistema judiciário, devido ao fato de existir um documento que expressa que esse ser humano, esse indivíduo, seria incapaz. E isso tudo ocorreu, gente, e agora as coisas se agravaram, porque o sistema de justiça dos Estados Unidos já percebeu que está sendo enganado por eles. O sistema judiciário do Brasil já percebeu que foi enganado por eles e está descobrindo cada vez mais coisa e problema. Dessa tecnologia, que é o fato mais grave, né, e criminoso que eles possuem, tentaram esconder, mas eu já trouxe até maiores esclarecimentos também sobre isso. E que é uma demanda grave a ser tratada. Eu não pude tratar desta demanda ainda, informar o que eu sei, porque eu não recebo notificação em mãos de processos ou julgamento nos Estados Unidos. Nessas ações que eles criaram com essas pessoas do judiciário, criaram acordos para que eu não fosse informado, sendo que eu seria incapaz, ou que eles me levariam quando chegasse a determinada etapa do processo ou conclusão para ser ouvido ou interrogado, né, inquirido pelo juiz ou algo assim. E quando o tribunal americano solicitou a minha participação, presença, desconfiou de algo, e sempre tem solicitado, acho que anualmente ou semestralmente, trimestralmente, quando ocorre essas audiências, o julgamento lá, eles inventam uma desculpa ou levam algum familiar.
Esse familiar que foi violentado e coagido vai e diz que está me representando porque eu seria incapaz, eu não poderia estar indo. Informou, notificou, mas eu que supostamente não quis ir, que não procede, né? Eu já soube que eles estão fazendo esse tipo de golpe também com outras pessoas. Não é apenas eu que não estou recebendo notificações ou que estou tendo alguns tipos de comunicados extraviados, né? Vamos dizer assim. Eu soube até que disse que teve políticas aqui, política de Alagoinhas, que conhecia a situação, denunciou, pediu para solicitar para que pudesse contar ou haver abertura, notificação dos processos para mim, né? Porque era algo que violava os meus direitos, tinha questão de violência processual. Eles assim expressaram uma chamada Jus Cardoso, tentou solicitar isso, conseguiu autorização e hoje sabe o que foi que eles estavam expressando, né, dentro desses áudios que eles transmitem, que o sistema, né, americano dos Estados Unidos perguntou porque Jus Cardoso não contou se ela recebeu autorização para isso, porque os órgãos não notificaram. Teve gente que solicitou para abrir o processo para mim eu poder contar, eu ter o direito de saber com brevidade quando denunciaram o caso, e eles receberam autorização para poder contar em algum período e eles não foram notificados, porque existiam servidores públicos do sistema de justiça e da polícia que sabiam disso, que eram corruptos e procuraram fazer com que essas pessoas não fossem notificadas, até emitir outros documentos que pudessem sinalizar a rejeição, né, do pedido, que eles não tiveram permissão para me notificar disso, eles podem ter produzido. Só para você ter uma noção, até um ambiente de audiência, de julgamento que o sistema de justiça americano estava tendo com eles lá, era um ambiente controlado, onde só tinha a participação de pessoas que eles queriam, né, que eles precisavam que estivessem lá, porque eles tinham que fechar algum acordo com eles, ou as pessoas que eles queriam, que eles precisavam levar algum familiar sobre violência, coação e outras pessoas para fazer isso. Possivelmente até advogados meus já foram violentados e coagidos. Né? Desconfio tremendamente. Irmão, tem advogada como a Luana também, pode ter sofrido algo. Outros familiares que eu já citei nome, como minha tia Tânia, né, Tiara, etc. Tudo isso, gente, eles fizeram para que eu não comparecesse lá e não pudesse trazer explicações melhores. Soube até que ele acusou um político americano que é presidente de lá, do outro país, de ter, né, algum envolvimento com essa questão da tecnologia, como se tivesse fornecido a ele ou fosse o responsável, por se tratar de alguma conspiração política contra ele. Pelo visto, já descobriram até que isso não procede. Esses últimos dias eles têm usado essa tecnologia, né, onde eles tentam bloquear, criar interferência até no monitoramento dos próprios Estados Unidos sobre a tecnologia que é patrimônio deles. Eles tentam bloquear essa tecnologia para que ela não funcione e tentam ameaçar pessoas que possuem ela, além de violentar, ameaçar e coagir, para dizerem que supostamente teria sido eu que seria o responsável por isso, ou que estava sendo explorado por esses familiares e etc. Porque eles sabem que agora, de fato, já está constatado que existe uma organização criminosa ligada a isso. E que esse aparelho era utilizado para esse tipo de finalidade criminosa. Mas agora eles tentam criar álibis. Eles tentam criar álibis e possíveis suspeitos para eles não serem presos. Presos ou executados por pena de morte, porque eu acredito que nos Estados Unidos tem pena de morte em alguns estados, né? E o que eles fizeram, esse tipo de crime, é muito grave. Por isso que eles ficam criando provas falsas, acusando famosos, cantores, atrizes, jornalistas, políticos. São álibis que eles criam novos suspeitos para investigar, para criar novos processos. Além de minha família, descobri que tinha gente do Ministério Público permitindo até a entrada de criminosos no meu condomínio para dizer que eu estaria me prostituindo ou sendo explorado também por familiares. Enquanto eu estava dormindo, essa pessoa que era do Ministério Público, né, era testemunha falsa do Jair também.
Enquanto o órgão pensava que eles estavam aqui acompanhando alguma demanda, eles estavam favorecendo o criminoso, criando provas falsas contra o órgão e contra mim.